Integração Esportiva. Produção e apresentação: Jorge Daniel. Seja bem-vindo a mais um boletim informativo do Paradesporto. Aqui do canal do YouTube da Rádio Integração, trazemos para você a partir de agora mais uma edição do nosso Integração Esportiva. O boletim que traz até você as principais informações das competições nacionais e internacionais do esporte paralímpico. E para você que ainda não é inscrito no canal do YouTube da Rádio Integração, se inscreva, deixe o seu like, comente, curta, compartilhe este link com seus amigos. Deixe também aí o seu like e ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo que a Rádio Integração publica aqui em nosso canal do YouTube, levando até você as principais informações do paradesporto nacional e internacional. E para você que quer ampliar ou aprimorar os seus conhecimentos sobre a informática ou trabalhar com edição de áudio por meio da programação de Forge, entre em contato com o orientador Wallace Vieira por meio do seguinte número de WhatsApp: 32 99147 6380. 32 99147 6380. Iniciamos este boletim do Integração Esportiva falando para você sobre o Campeonato Italiano de Futebol de Cegos, que no último final de semana a cidade de Florença teve a sua segunda jornada da temporada regular do Giro Sul, da Divisão Norte, que contou com a participação de 5 equipes e que definiu as 3 primeiras classificadas para a final 6 do Campeonato Italiano de Futebol de Cegos. E a gente traz as informações para você então a partir de agora. No último final de semana, dias 22 e 23 de abril, foi disputada a segunda jornada do Giro Norte do Campeonato Italiano de Futebol de Cegos da temporada 2022-2023, e que definiu as 3 equipes classificadas para a fase final, a final 6, que será disputada no último final de semana de maio. Os jogos foram disputados no Campus Bisense, em Florença, na Itália. Na sexta-feira, dia 21 de abril, foi realizada uma partida que estava pendente ainda da primeira jornada, que foi disputada nos dias 4 e 5 de março, entre a equipe do IV Firenze e o Liguria NV, que contou com a vitória do Firenze por 3-0, com gols do Gravina e o outro gol de Arancio. No sábado, dia 22, válido já pela segunda jornada, no primeiro jogo do dia, o Firenze perdeu para o Crema 1908, com gol marcado pelo Iobo. No segundo jogo, o Liguria NV venceu o Ticina Novara pelo placar de 10-0. Os gols da equipe do Liguria NV foram marcados pelo D'Alessandro com 7 gols e Ramírez marcou os outros 3 gols do Liguria. Já no domingo, o Cuneo Calcio venceu o Novara por 4-0. Os gols do Cuneo Calcio foram marcados por Somaoro, os 4 gols da equipe do Calcio. E o Crema, depois 1908, venceu a equipe do Liguria NV por 7-0. Os gols do Crema foram marcados 6 gols de Iobo e 1 de Cavalotto. A classificação final do Giro Norte ficou definida assim: primeiro, o Crema 1908 com 12, em segundo, o IV Firenze com 9, terceiro, Liguria NV com 6, quarto, Cuneo Calcio com 3, e em quinto, o Ticina Novara com nenhum ponto conquistado. Com estes resultados do final de semana, se classificaram para a fase final 6 as equipes do Crema 1908, IV Firenze e Liguria NV. Os outros 3 finalistas serão definidos no dia 29 de abril, portanto no próximo final de semana, com a última jornada da Divisão Sul, que vai ser disputada em Roma. Estas, portanto, as informações para você do Campeonato Italiano de Futebol de Cegos. Open Internacional de Natação
abre busca por índices para o Mundial da modalidade. O Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, realizará o Open Internacional de Natação entre os dias 27 e 29 de abril no CT Paralímpico em São Paulo. A competição vai reunir 78 atletas em busca de índices para o Mundial de Manchester, na Inglaterra, que vai acontecer de 31 de julho a 6 de agosto. Todos os nadadores campeões paralímpicos nos Jogos de Tóquio 2020/2021 estarão na competição. Caral Santiago, da classe S12, Gabriel Bandeira, da classe S14, Gabriel Araújo, da classe S2, Thalisson Locke, da classe S6 e Wendel Bellarmino, da classe S11. Além do Open, os nadadores brasileiros terão outra oportunidade para atingir o índice para o Mundial de Manchester, nos dias 20 e 21 de maio, também no CT Paralímpico. O Comitê Paralímpico Brasileiro vai organizar a primeira fase nacional do circuito Loterias Caixa de Natação Paralímpica. Esta competição será a segunda e última oportunidade dos atletas se classificarem para o torneio na Inglaterra. Todos os nadadores que alcançarem o índice de acordo com os critérios de entrada estabelecidos pelo CPB serão convocados para o Mundial. Portanto, de 27 a 29 de abril, Open Internacional de Natação Paralímpica no CT Paralímpico. Copa do Mundo de Esgrima em Cadeira de Rodas na França. 7 atletas da Seleção Brasileira de Esgrima em Cadeira de Rodas disputaram uma etapa da Copa do Mundo da modalidade em Nimes, na França, entre os dias 20 de abril e 23, de quinta, portanto, dia 20 até o último domingo, dia 23. Medalhista de prata nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 na modalidade, o atleta gaúcho Giovanni Guissoni teve o melhor desempenho entre os esgrimistas do Brasil, terminando na 6ª colocação no Florete B. As informações são da assessoria de imprensa do Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB. Brasil encerra o World Series de Natação Paralímpica nos Estados Unidos com 4 medalhas. A Seleção Brasileira de Natação Paralímpica encerrou sua participação no último sábado, dia 22, na etapa da World Series dos Estados Unidos, realizada em Minneapolis, com 4 medalhas conquistadas, sendo 1 ouro, 1 prata e 2 bronzes no total. No último dia de provas, o país disputou apenas uma final, com a fluminense Camille Cruz, que terminou a disputa na 4ª colocação na prova dos 100 metros costas feminino, com o tempo de 1 minuto, 22 segundos e 20 milésimos. As disputas na World Series são multiclasses e a premiação é feita de acordo com o índice técnico da competição, o ITC. Outra brasileira a cair na água no sábado, em Minneapolis, foi Raquel Viel, da classe S12. Ela completou a prova dos 100 metros costas em 1 minuto, 19 segundos e 29 milésimos e não conseguiu avançar nas eliminatórias. Com isso, as medalhas conquistadas pelo Brasil na competição foram com a nadadora pernambucana Caral Santiago, da classe S12, que obteve 3 pódios: ouro nos 50 metros livre, prata nos 100 metros peito e bronze nos 100 metros livre, e com a fluminense Lídia Cruz, bronze nos 50 metros peito. Na competição, o país foi representado por 6 nadadores: Alan Kleber Basílio e Lídia Cruz, ambos da classe S4, Camille Cruz, Caral Santiago e Raquel Viel e Wendel Bellarmino. Esta é a 3ª etapa da competição com presença de nadadores paralímpicos brasileiros neste ano. Antes, o Brasil esteve representado nas disputas em Sheffield, na Inglaterra, e Lignano, na Itália. As informações são da assessoria de imprensa do Comitê Paralímpico Brasileiro. Seleção brasileira de tênis em cadeira de rodas conquista 4 medalhas de ouro na Argentina. A seleção brasileira de tênis em cadeira de rodas conquistou 4 medalhas de ouro e 4 de prata no Miguel Zuniga Open, que foi disputado em Buenos Aires, na Argentina, desde o dia 19 de abril até o último dia 22. O atleta mineiro Daniel Rodrigues foi responsável por 2 destas medalhas,
tanto na chave de simples quanto na chave de duplas masculinas, ao lado do argentino Ezequiel Casco. Na final das simples, ele enfrentou justamente Ezequiel e saiu vitorioso com um duplo 6-0. Já nas duplas, o êxito foi sobre os brasileiros Rafael Medeiros e Juscelio Torquato, que ficaram com a medalha de prata por 2-0, 6-3 e 7-5. Na categoria quad, para atletas que também possuem limitações em membros superiores, João Lucas Takaki levou a melhor na chave de simples. Na final, ele venceu o argentino Leandro Oscar por 2-0, 6-4 e 6-0. O outro ouro veio com a dupla formada por Jade Lanay e Vitória Miranda. Ambas venceram as colombianas Maria Fernanda e Zulem Trujillo por 2-1, 2-6, 7-5 e 10-8. As demais medalhas de prata do Brasil foram de Vitória Miranda na categoria Júnior, Meire Cordoval na simples feminina e Maria Fernanda nas duplas femininas, ao lado da colombiana Zulem Trujillo. Os pódios aconteceram dias depois de outras medalhas brasileiras na América do Sul. Daniel Rodrigues foi ouro na chave de simples e trouxe uma prata nas duplas no Chile Open do Santiago, que foi disputado no Chile. No mesmo campeonato, João Lucas Takaki também conquistou uma medalha de prata nas simples e um ouro nas duplas. Foram, portanto, duas competições de tênis de mesa em cadeira de rodas, que contou com 9 atletas então nestes 2 torneios. As informações são da assessoria de imprensa do Comitê Paralímpico Brasileiro. Vamos lá com mais informações para você do Paradesporto. Campeã mundial Aline Rocha fica em 6º lugar na maratona em cadeira de rodas de Londres. A paranaense Aline Rocha, de 32 anos, ficou com a 6ª colocação na maratona em cadeira de rodas de Londres, que foi disputada no domingo, dia 23 de abril, a completar a distância de 42 km em 1 hora, 47 minutos e 41 segundos. Outra brasileira, a paulista Vanessa Cristina, chegou na 12ª colocação, com 1 hora, 55 minutos e 44 segundos. O pódio desta maratona foi formado pela australiana Madison de Rosário com 1 hora, 38 minutos e 51 segundos, Manuela Schar 1 hora, 38 minutos e 52, e também pela Suíça Catherine de Brunner com 1 hora, 38 minutos e 54, com ouro, prata e bronze respectivamente. Além de disputar maratonas em cadeira de rodas, a paranaense, que ficou paraplégica após sofrer um acidente automobilístico aos 15 anos, também compete no esqui cross country. A Aline é campeã mundial na prova sprint da modalidade e participou de 2 edições de Jogos Paralímpicos de Inverno. As informações são da assessoria de imprensa do Comitê Paralímpico Brasileiro, o CPB. Lauro Chaman conquista a medalha de prata em último dia de etapa da Itália da Copa do Mundo de Ciclismo. André Grisante ficou com a medalha de bronze. O ciclista paulista Lauro Chaman, prata e bronze nos Jogos Paralímpicos da Rio 2016, conquistou a sua 2ª medalha na etapa da Itália da Copa do Mundo de Ciclismo Paralímpico no dia 23, ao ficar com a medalha de prata na prova de resistência. André Grisante também subiu ao pódio no último dia de competição e conquistou o bronze na prova de estrada. Com isso, o país encerrou sua participação na competição com 5 medalhas, 1 ouro, 1 prata e 3 medalhas de bronze. Lauro Chaman conquistou a medalha de prata na prova de resistência pela classe MC5, com o tempo de 1 hora, 52 minutos e 5 segundos, ficando atrás somente do francês Kevin Leconf. O percurso tinha 81,6 km. Esta foi a 2ª medalha de Lauro na etapa italiana da Copa do Mundo de Ciclismo Paralímpico. No dia 21, ele conquistou uma medalha de ouro na prova contra-relógio, também pela classe MC5. Já André Grisante, outro representante do Brasil nos Jogos de Tóquio, assim como Lauro Chaman, ficou com a medalha de bronze na prova de estrada pela classe MC4.
com um tempo de 2 horas, 2 minutos e 6 segundos. Além deles, Gilmara do Rosário havia conquistado 2 medalhas de bronze para o Brasil nas provas de resistência e contrarrelógio pela classe WH2. A equipe brasileira de ciclismo conta com uma delegação de 25 atletas e 2 pilotos. Além da etapa da Itália, todo o grupo vai participar de outras 2 competições na Bélgica até o próximo dia 7 de maio. Essas as informações então do ciclismo paralímpico para você. Seguindo com mais informações para você do Paradesporto, velocista catarinense de 19 anos faz o 3º melhor tempo do mundo nos 100 metros no segundo desafio CPB/CBAT. O velocista catarinense José Alexandre da Costa, da classe T47, para amputados de braço, registrou o 3º melhor tempo do mundo nos 100 metros no domingo dia 23, durante o segundo desafio CPB/CBAT, no CT Paralímpico Brasileiro em São Paulo. Ele completou a prova em 10 segundos e 75 milésimos. O desafio de atletismo CPB/CBAT tem a finalidade de fundir e desenvolver a prática da modalidade entre atletas brasileiros com e sem deficiência. A competição é dirigida e organizada pela Confederação Brasileira de Atletismo, CBAT, e pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB. Na prova do domingo, José Alexandre só ficou atrás do medalhista paralímpico Washington Nassis, que completou a distância em 10 segundos e 70 e ficou com o 2º melhor tempo do ano no ranking. Ambos são superados somente pelos 10 e 55 do paraibano Petrúcio Ferreira. O jovem catarinense já participou de grandes competições para sua faixa etária, como o Circuito Loterias Caixa e o Campeonato Brasileiro de Atletismo, ambos também organizados pelo CPB. José Alexandre também tem chances de representar o país no Mundial de Atletismo em Paris 2023, para marcar entre os dias 8 e 17 de julho na prova dos 400 metros. Ele tem atualmente a 2ª melhor marca do ano nessa disputa, com um tempo de 49 segundos e 6 milésimos, que foram registrados no Open de Atletismo, ficando atrás somente do marroquino Ayub Sadni, que tem 48 segundos e 29 milésimos. Ainda pelo desafio CPB/CBAT, a paranense Lorena Spoladori venceu 2 provas as mais disputadas do dia, ao vencer os 100 metros e 200 metros, respectivamente, em 12 segundos e 23 milésimos e 25 segundos e 66 milésimos. As informações são da assessoria de imprensa do Comitê Paralímpico, o CPB. E este foi mais um boletim do Integração Esportiva para você que acompanha a Rádio Integração em nosso canal do YouTube. Para a Rádio Integração, repórter Jorge Daniel.